Olá, queridos e queridas professores e professoras, candidatos da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Vamos fazer juntos, especialmente para vocês, professores de língua portuguesa e literatura, 10 questõezinhas para a gente relembrar, ou melhor, para a gente ter uma noção de como pode ser cobrada a literatura na nossa prova, tá certo? Então, convido você a vir comigo. Agora, a primeira questão. Nós já temos de cara, gente, um texto, porque a gente está falando da nossa área linda e maravilhosa, a gente está falando da linguagem. Então, não faz sentido questões, proposições para professores de linguagem sem o nosso querido texto, tá? Texto, inicialmente, a gente já consegue observar que o autor foi Castro Alves. Então, a gente tem a seguinte resolução. Olha só. Ode aos 2 de julho. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita. As bandeiras, como águias eriçadas, se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Bom, conseguimos perceber que o texto ele já tem um cunho social, haja vista também o seu autor, que é Castro Alves, tá? Vamos às proposições 1, 2 e 3. Primeira proposição. Castro Alves, poeta dos escravos, explicita no texto a temática abolicionista. Assim, todas as suas produções líricas compreendem uma poesia de cunho social. Vamos lá, você que candidato do SEE, que teve aula comigo aqui no Noce Concursos, você sabe muito bem que essa proposição ela já está completamente errada. Por quê, gente? Por que essa proposição está errada, professora? Será que nesse texto Castro Alves ele não trata o cunho abolicionista? Gente, sim, ele vai retratar, até porque o codinome dele, Poeta dos Escravos, faz com que ele, de fato, vá tratar essa temática na sua produção. Qual que é o problema? E aí já é também uma super dica para vocês, tá? Muito cuidado quando as proposições trouxerem, olha só, expressões restritivas ou expressões que tragam uma generalização. Nesse caso, gente, é importante nós sabermos que Castro Alves ele vai muito além do poeta dos escravos, ok? Ele teve produções líricas? Sim. Porém, nem todas as suas produções líricas, que são aquelas produções em poemas, tá? Elas vão compreender uma poesia de cunho social. Por quê? Porque ele também vai produzir, gente, algumas poesias de cunho de temática amorosa. E a temática amorosa de Castro Alves, mesmo não sendo tão famosa quanto a sua poesia social, ela também se fez presente. Então, por conta disso, essa proposição está errada, beleza? Vamos à proposição de número 2. A temática abolicionista foi uma das marcas que consagraram o poeta dos escravos. Perfeito. Devido ao contexto histórico, Castro Alves foi o único literário durante o século XIX a retratar tal temática. Mais uma vez, a gente vai precisar aqui de um conhecimento que vai ter uma relação com algo que vai ter aquele ponto que eu já tinha mencionado no podcast, que é a construção da linha do tempo. Eu preciso saber quais foram as escolas que participaram do Brasil na época do século XIX, beleza? Então, eu tenho aqui 4 possibilidades: romantismo, realismo, naturalismo e o simbolismo. Todas as 4 foram escolas pertencentes nesse período aqui na nossa literatura, beleza? Show de bola. Agora eu preciso fazer um recorte. Eu preciso saber que Castro Alves ele foi um poeta romântico. Show. Quando chega no realismo e naturalismo, eu preciso também, gente, ter um conhecimento de que essas duas escolas, ainda que muito famosas, elas não vão trazer a parte poética para a gente. Então, a gente não trabalha com essa poesia, tá? E, na sequência, a gente consegue perceber também que o simbolismo, que vai ser uma estética que vai vir depois do parnasianismo, que também foi uma escola pertencente ao século XIX, mas que não retratou temáticas sociais importantes, tá? Então, por isso que a gente não engloba o parnasianismo nesse grupão. É importante que nós percebamos que
O simbolismo, ainda que sendo retratado pelos seus vertentes ou pelas suas vertentes transcendentalistas, eu preciso ter a lembrança de que existiu um rapaz, um poeta chamado Cruz e Souza. E Cruz e Souza, além de poeta, além de fazer poesia, ele também escreveu crônicas abolicionistas. Portanto, a afirmação que vai tratar que Castro Alves foi o único literário pertencente ao século XIX que trabalhou a temática abolicionista é uma inverdade. E assim a gente já sabe que a 2 está errada, ok? Então, importante para vocês também, mais um assunto que eu destaquei no podcast com o meu amigo Bernardo, eu disse a vocês que é comum a CESP-SEBRASP sempre manter relações. Eu não posso estudar romantismo de forma blocada, literatura, ainda que apresentada muitas vezes a partir de datas. Ela não é algo que vai tratar os textos de forma engessada. Gente, eu preciso sempre manter um olhar crítico para os textos literários. Eu preciso saber que, mesmo Castro Alves sendo o poeta dos escravos no romantismo, lá em 1830 e pouco, eu vou ter, em 1890 e pouco, um cara chamado Cruz e Souza, que vai ter uma estética completamente diferente de Castro Alves, mas a temática ela se repete, tá certo? Então, esse diálogo é fundamental, ok? Proposição de número 3. Olha só, ainda sobre esse texto. Integrante da geração hugoana, Castro Alves deixa marcas indeléveis na literatura romântica. Gente, proposição correta, por quê? Por que está correta? Primeiro, porque a geração hugoana, que é a terceira geração da poesia romântica, geração também conhecida como social ou condoreira, é aquela que vai trabalhar o símbolo do condor, que é o símbolo da liberdade, algo que Castro Alves traz, inclusive, nesse texto de apoio. Eu vou perceber que Castro Alves, ele sim é um poeta romântico, não havendo uma outra classificação para o mesmo, tá bom? Então, proposições 1, 2 e 3, eu tenho 2 erradas e uma certa. Vamos na sequência para o nosso segundo texto. Tem aqui um texto que agora a gente vai viajar, tá certo? A ideia dessas 2 questões é a gente, de fato, fazer uma viagem. Vamos para a segunda geração do modernismo? Vamos para 1930? Olha só. Textinho fragmentado de Vidas Secas. É um texto, gente, inclusive, que vai retratar um capítulo bem doloroso para os leitores e amantes da literatura. A morte de Baleia. Vamos lá. De novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora viu uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartundo chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Uma noite de inverno gelada e nevoenta cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preais. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos, enormes. É um texto bem, assim, afetuoso e vai tratar, para quem ama os animais assim como eu, vai tocar num lugar bem especial do nosso coração, né? Eu posso dizer a vocês que, antes de ler as proposições, Baleia é um dos personagens mais emblemáticos da literatura brasileira, tá bom? Para quem não conhece, Baleia é nada mais nada menos do que a cadelinha da família de Fabiano, tá? Olha só. A partir da leitura do texto acima, assinale a opção correta a respeito da posição do romance Vidas Secas no panorama da prosa do segundo momento modernista no Brasil. Proposição de número 4.
Inserida no romance social de 1930, a obra Vidas Secas privilegia a objetividade em detrimento da subjetividade. Vamos entender o seguinte: a prosa de 30, que é a prosa constituída na geração de 30 do modernismo, ela é naturalmente uma prosa de cunho social, certo? Eu posso falar para vocês que a maioria esmagadora das produções da geração de 30 na prosa, elas têm cunho social. A gente consegue perceber isso em Vidas Secas, em O 15, na trilogia que José Lins do Rego constrói, e entre outros, tá? O que é que eu preciso saber agora sobre especificamente Vidas Secas? Gente, essa obra, ela vai se diferenciar das outras que tratam a temática da seca, como Raquel de Queiroz tratou em 15, porque Graciliano Ramos ele vai construir uma atmosfera. Vocês podem observar que a morte de um cachorro, gente, a morte de um cachorro, ela é algo assim natural, porque a gente tem esse tratamento com o nosso cotidiano. Mas olha a forma como Graciliano Ramos ele traz essa descrição. Não é a forma como o humano observa a morte do cachorro, mas é a forma como a cachorra enxerga a morte. Como que isso não é subjetivo? Como que isso seria objetivo? Então, essa proposição está errada, gente. Ao contrário, ao invés de ser objetivo, é uma morte retratada. Primeira coisa para se destacar, na visão de um animal. E segundo, de uma forma completamente subjetiva. Vocês viram que é como se ela construísse a visão do que seria o paraíso para a baleia, com muitos preais gordos e enormes, e um pátio enorme. Então, olha só, existe uma idealização e existe uma carga subjetiva dentro desse texto, tá bom? Quinta proposição, olha aí, ó. A construção da personagem baleia e a sua relação com a obra corroboram com a visão dualista entre a zoomorfização e antropomorfização da narrativa. Essa proposição é aquela que só consegue acertar o candidato que de fato leu a obra ou que assistiu às minhas aulas nos concursos, porque com certeza a gente trabalhou essa obra dessa maneira aqui, tá? Vamos entender o seguinte, mais uma vez. Por que Graciliano Ramos ele vai constituir uma inovação dentre as diversas temáticas, diversas obras que retratam a seca no Nordeste em 1930? Porque ele constrói uma visão, gente, subjetiva a partir da perspectiva crítica. Vamos lá, eu tenho aqui 5 personagens que eu posso caracterizá-los como personagens principais. Por que que, primeiro, essa obra ela não vai ser considerada um romance, porque ela vai ser uma novela. A cada capítulo eu tenho uma visão de um personagem específico. Como vocês podem observar, o nome desse capítulo é Baleia. Então, a constituição da novela se dá a partir do enlace dos capítulos, ok? Então, tem Fabiano, sim, a Vitória, os dois meninos, o menino mais velho, o menino mais moço, o mais novo, e Baleia, ok? Se a gente perceber, Fabiano, ele sempre vai ter um dizer que ele vai dizer o seguinte: a gente nem é gente. Ele fala para assim a Vitória, a gente é bicho. Outro ponto interessante é que Fabiano, na narrativa, ele não consegue falar, ele apenas murmura, ok? Outro ponto interessante é que os dois meninos, eles não ganham nome na narrativa. Menino mais velho e menino mais novo. Essas são as formas de identificação dos filhos. Mas Baleia tem nome. Baleia, a cachorra, ela tem sonhos. Então, o que é que isso traz para a gente? Traz, gente, uma visão crítica da ideia da construção social. Eu tenho basicamente uma dualidade aí. Ao mesmo tempo em que a família de Fabiano, composta apenas pelos humanos, tá? Esquecendo o bichinho. Apenas pelos humanos, eles se veem como animais irracionais a partir do momento que ele vai dizer que eles, aqueles sertanejos, eram bichos. Eu tenho uma personagem que é um animal, mas que sente como humano. O que é isso? Inversão de valores. E a partir disso eu tenho a construção da zoomorfização, a transformação dos seres humanos, a aproximação dos seres humanos com os animais e a antropomorfização, que é o inverso, quando os animais se assemelham aos humanos. E é exatamente essa uma das críticas principalmente contidas dentro desse capítulo, portanto, proposição verdadeira, certíssima, tá? Vamos a de número 6? Olha aí, essa sexta, ela já vai englobar, vai além de Vidas Secas.
de vidas secas, né? Ela vai tratar de uma forma geral. Ó, Graciliano Ramos, juntamente com Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado, integram a geração de 45 do período modernista brasileiro. E aí, gente, esses 4 fazem parte da geração de 45? Obviamente, proposição errada. Por quê? Quem foi a geração de 45? Eu costumo brincar que nós temos a santíssima trindade da literatura na geração de 45. Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, tá? Então, esses 3 são os poetas, os autores que integram a geração de 45. Geração de 30, de fato, eu tenho esses nomes. Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e o maravilhoso Graciliano Ramos, ok? Então, é importante também a gente saber separar quem produziu em qual geração e quem produziu em outra geração, tá certo? Vamos ao nosso terceiro texto? Olha aí, Oswald de Andrade. Também dei essa dica. Por que eu estou falando tanto de modernismo? Gente, simples. Modernismo, este ano, 2022, o ano da sua prova, o ano da sua aprovação, simplesmente vai estar comemorando 100 anos. Então, é até um erro eu não dizer a vocês que existem grandes chances desse assunto na tua prova, tá? Temos um poema de Oswald de Andrade que se chama Pobre Alimária. Vamos entender isso daqui juntos, ó. Cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Ó, primeiríssima coisa que eu quero dizer a vocês. A interpretação de um texto modernista, ela é diferente de um texto antes o modernismo, tá? Por quê? Porque a construção modernista é uma construção inovadora, principalmente na forma de tratar a poesia. Claramente, a gente tem aqui um texto aparentemente menor, com uma linguagem simples, ainda que ele utilize expressões específicas, né, da geração em que ele participou, mas tem uma interpretação mais facilitada no sentido da linguagem coloquialista, que inclusive foi uma tática que os modernistas eles utilizaram, os modernistas da primeira geração, a aproximação da poesia com o popular, tá? Mas é importante também, gente, a gente entender o seguinte, é um texto pequeno, mas não é um texto tão fácil de interpretar, porque os modernistas, a primeira geração, sobretudo, eles gostavam muito das entrelinhas. Então, não era tudo explícito, mas era tudo sugerido a nível de interpretação. Para eu entender o que é que ele quis dizer aqui, eu preciso compreender o contexto. Vejam que é um poema narrativo, também considerado uma inovação a partir do momento que eu não tenho apenas estética lírica ali, eu também tenho partes de um gênero que é o gênero narrativo, e ele constrói para mim um cenário, que é justamente o cenário de ter uma carroça, ter um cavalo, advogados na carroça. Você já percebe que não bate? Já percebe que ele está tratando desigualdade social aqui através da diferença de classes? E olha quem sofre. Quem sofre é o cavalo, né? É esse, como ele chama, é esse fugitivo, tá? Então, olha só essa construção que ele vai tratar aqui, construção social e crítica também. Vamos às nossas proposições 7 e 8. Número 7. A presença de elementos prosaicos no texto, como eu acabei de falar, ratifica a intenção dos modernistas da primeira geração de desacralizarem a poesia, aproximando-a do cotidiano popular. Vamos combinar que eu acabei de dar essa resposta? Certíssima. Olha só, a questão de trazer a poesia para o povo foi uma das vertentes modernistas, tá? Então é importante pensarmos que o modernismo ele surge como uma inovação ao clássico, mas ele também surge como um convite de aproximação da poesia, do texto literário para o povo. A gente sabe que antes disso a poesia era extremamente elitista, tá? Então vamos pensar também nesse cunho popular. Número 8. Oswald de Andrade, entusiasta da Semana de 22, prioriza no texto uma visão surrealista da realidade a partir da relação entre a cena e o subconsciente humano. Olha que interessante, aqui você precisa dominar a questão das vanguardas europeias, que mesmo os modernistas, eles trazendo a identidade nacional brasileira, ainda utilizaram ali referências europeias, sobretudo com as vanguardas. Dica, eu vou ter aqui vanguardas cubistas, ou melhor, cubista, né? Porque só existe uma. Eu vou ter o
futurismo, então a vanguarda futurista, e a vanguarda surrealista, como essas que vão ser as mais, digamos assim, as mais retratadas, as mais utilizadas. Principalmente nas obras de Oswald e Mário de Andrade, tá certo? Mas é importante eu saber, gente, que o surrealismo, ele vai caminhar pelo universo dos sonhos. Por isso que a proposição trouxe a ideia do subconsciente humano. O surrealismo, ele vai estabelecer relações com a psicanálise de Freud, que a gente tem ali a divisão do sub, do in e do consciente humano. Então, o que acontece? Esse texto, ele não vai retratar algo surrealista. Por quê? Porque mesmo que ele realize uma metáfora que está no plano conotativo da linguagem, como eu disse, não é algo dito a partir da superfície textual, mas que mora nas entrelinhas do texto, eu não consigo ver retrato de subconsciente. Por quê, gente? Porque ele está retratando algo real, é algo que ocorre no dia a dia, no cotidiano, e, consequentemente, ele não foge da realidade. O termo surrealista, ele também é muito autodedutivo. Surreal é algo que está além da realidade. E, por isso, essa proposição se faz errada, tá bom? Então, é importante a gente saber. Depende do texto. Eu não posso pegar o Oswald de Andrade e dizer o seguinte, futurista e cubista. Em todo texto ele é assim? Não. Eis mais uma coisinha importante. Interpretação textual associada aos conhecimentos literários, mas que a interpretação ela comande os conhecimentos e não o inverso, tá bom? Quem manda é o texto. Acabou-se. Ó, nossas últimas proposições, elas vão ser um pouquinho diferentes, por quê? Porque elas vão tratar agora um conceito que também é retratado dentro da banca, dentro da prova da CESP-SEBRASP, que é a ideia de conceitos não baseados em textos literários, mas sim em textos não literários. Então, existe também essa possibilidade. Vamos ver aqui qual que é a dessas duas questões, tá? Ao final do século XIX, com a intensificação da dinâmica do mundo moderno, a literatura conheceu novas formulações estéticas da realidade. De acordo com Alfredo Bose, em História Concisa da Literatura Brasileira, houve um esforço por parte do escritor antirromântico, olha aí, antirromântico, de acercar-se impessoalmente dos objetos, das pessoas, e uma sede de objetividade que respondeu aos métodos científicos cada vez mais exatos nas últimas décadas daquele século. Considerando o texto acima, bem como os elementos gerais dos estilos de época da literatura brasileira, julgue os itens a seguir. Eu já estou vendo Machado de Assis, então vai corroborar com o que eu disse no podcast. Você que ouviu, que assistiu ao podcast, vai entender. Eu tive dentro dessas 10 questões as minhas 3 apostas. Romantismo, Machado de Assis, realismo e aquelas vertentes naturalistas, e o modernismo, né, sendo a maior aposta de todas. Vamos à nona questão. Olha aí. O escritor carioca Machado de Assis foi responsável pela reprodução perfeita na literatura brasileira da estética realista europeia, calcada no princípio da fidelidade ao real. Olha que preocupação que eu tenho agora, porque eu tenho um adjetivo aqui que me preocupa bastante. Perfeito, algo perfeito é algo total, é algo sem defeito, sem mudança, é uma reprodução perfeita, tal qual a literatura europeia. O que houve no realismo europeu, Machado, ele colocou aqui, calcada no princípio da fidelidade ao real. Essa proposição, gente, ela tá errada, ela tá certa até a página 2. Porque quando eu tenho a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu entendo que aquele texto, ele não é tão fincado ao real. Por quê? Porque eu tenho um defunto autor. Ele vai construir a crítica social? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele usa de um universo fantasioso que a gente chama de fantástico. Como que Brás Cubas morre e depois se torna autor? Isso é real? Não. Isso daí é fantástico, fantasia. Então, olha só, por mais que Machado de Assis seja o maior participante do realismo, eu não posso ignorar o fato de que ele se apoia, gente, no universo fantástico, na fantasia para a construção dessa obra, por exemplo. Então, essa reprodução perfeita, ela não é uma realidade, ela é, na verdade, um erro. Por isso que essa proposição se faz errada, tá bom? Para a gente encerrar a nossa maratona de 10 questões, vamos à 10ª e última.
As vertentes estético-filosóficas que influenciaram o realismo e o naturalismo, agora eu vou observar essas duas escolas, compreendem o determinismo, o darwinismo e o positivismo. Resposta correta. Professora, essa daqui foge um pouquinho dos âmbitos literários. Sim, mas eu também disse no podcast que é importante estudar história. É importante saber o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E o determinismo, ele vai retratar, gente, a influência, o poder de persuasão que o meio, que a ideia da raça, a cultura, né, propriamente dita, e o contexto histórico tem no homem, tá? O positivismo, a ideia de que o conhecimento é construído a partir da experimentação. E o darwinismo, com a seleção natural das espécies. Sobrevive aquele que melhor se adaptar ao ambiente. Então, tudo isso é retratado em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e um clássico da literatura brasileira do naturalismo, O Cortiço, tá? Então, olha só, é importante que vocês estejam bem afiados, pelo menos aí nessa questão histórica, para muitas vezes te dar um apoio quando o literário der aquela balanceada, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los na sua aprovação, com certeza. Tchau, tchau.